De acordo com uma antiga lenda havaiana, o nascimento de um grande líder destinado a unir as ilhas seria anunciado por um sinal celestial. No ano de 1758, o cometa Halley cruzou o céu noturno do Havaí, um presságio radiante testemunhado por muitos. Foi nessa época que nasceu uma criança chamada Kamehameha, que cresceria para se tornar o maior chefe que as Ilhas Havaianas já conheceram. Essa criança da profecia foi escondida nas profundezas das montanhas, vivendo em reclusão durante os primeiros 5 anos de sua vida, protegida daqueles que temiam a lenda. Quando finalmente foi trazido de volta à sociedade, ele recebeu o nome de Kamehameha, que significa o solitário. Ele foi criado na corte real de seu tio, Kaliniopu, o governante supremo da ilha do Havaí. O sumo sacerdote do reino reconheceu algo extraordinário no jovem, um mana imenso e poderoso. Essa era a energia espiritual que os havaianos acreditavam fluir por todos os seres vivos. Mana não é apenas uma fonte de poder, mas uma força sagrada a ser cultivada, incorporada e direcionada com intenção. Com o tempo, Kamehameha tornou-se um guerreiro formidável, com relatos dizendo que ele chegou a medir 2 metros e 13 centímetros. Outro sinal lendário confirmou seu destino: o levantamento da pedra Norra, que pesava entre 2,5 e 3,5 toneladas. Acreditava-se que a pedra era imóvel para todos, exceto para aquele escolhido para unificar as ilhas. Aos 14 anos, após muitas tentativas fracassadas, Kamehameha conseguiu mover a pedra, um feito que ecoou por toda a terra como uma poderosa confirmação de seu destino. Com cada profecia, cada presságio, cada feito notável, ficava claro que Kamehameha era o escolhido, o homem destinado a unir todas as ilhas havaianas sob um único governo. Tudo mudou dramaticamente quando, no ano de 1778, o capitão James Cook, um oficial da Marinha Real Britânica e famoso explorador, tornou-se o primeiro estrangeiro a pisar em solo havaiano. Quando ele chegou, os havaianos nativos se prostraram diante dele, tratando Cook não como um simples homem, mas como um ser divino ou rei. Com o tempo, estudiosos confirmaram o que muitos suspeitavam. Os havaianos acreditavam que Cook era Lono, o deus polinésio da fertilidade, agricultura, chuva, música e paz. Kaliniopu, o monarca governante da ilha do Havaí, recebeu Cook com grande reverência. O rei o recebeu em cerimônias sagradas e o homenageou com a troca de presentes e nomes, um gesto de profundo significado cultural e espiritual. Como sinal de estima, ele presenteou Cook com um magnífico manto de penas, um tesouro reservado apenas para as mais altas patentes da sociedade havaiana. Após um mês na ilha, Cook retomou sua expedição pelo Pacífico Norte. No entanto, sua viagem foi logo interrompida por uma forte tempestade que danificou seu navio, forçando-o a retornar ao Havaí para reparos urgentes. Ao retornar, as relações anteriormente amistosas entre os havaianos e a tripulação começaram a se deteriorar. As tensões aumentaram, os mal-entendidos cresceram e pequenos furtos se tornaram frequentes. Em 13 de fevereiro do ano de 1779, um grupo de havaianos roubou um dos botes de Cook, uma pequena embarcação usada para transporte. Em resposta, Cook tomou uma decisão fatídica. Ele tentou sequestrar o rei Kaliniopu para usá-lo como resgate em troca da devolução da embarcação roubada. Acompanhado por um pequeno contingente de seus homens, Cook marchou até a aldeia para capturar o rei. Porém, a presença deles causou alarme. Uma multidão de guerreiros havaianos, possivelmente incluindo um jovem Kamehameha, se reuniu para enfrentar os invasores. Armados com pedras, porretes e adagas, eles desafiaram os estrangeiros. Cook disparou um tiro de advertência e depois matou um dos havaianos atirando nele. O confronto rapidamente se intensificou
Mais tiros foram disparados e, embora os britânicos tenham tentado recuar para seus barcos, eles foram dominados. No caos, Capitão Cook e 4 homens foram mortos e deixados na praia. 17 havaianos também perderam a vida no confronto. Entre os que observavam o conflito estava Kamehameha. Ele observou com grande interesse o poder devastador das armas dos estrangeiros e como elas podiam derrubar facilmente até mesmo o guerreiro mais reverenciado. Esse momento deixou uma impressão duradoura no futuro rei, que um dia usaria esse conhecimento para mudar o destino das ilhas havaianas. No ano de 1782, após a morte de Kalaniopuu, seu filho Kivalau subiu ao trono como governante da ilha do Havaí. Ao mesmo tempo, Kamehameha foi incumbido de um prestigioso papel religioso como guardião de Ku, o deus havaiano da guerra, um poderoso símbolo de favor divino e força marcial. Embora fossem primos de sangue, o relacionamento entre Kivalau e Kamehameha rapidamente se deteriorou. As tensões aumentaram quando Kamehameha, em vez de se submeter ao novo rei, fez uma dedicação sagrada aos deuses por conta própria, um gesto visto como um desafio direto à autoridade real. Logo depois, 5 chefes guerreiros influentes juraram lealdade não ao rei, mas a Kamehameha, consolidando sua influência crescente. Outro conflito começou quando o meio-irmão de Kivalau, Kiawa, que não recebeu terras nem herança do falecido pai, explodiu de fúria. Num ato de profundo insulto e desafio, ele derrubou coqueiros sagrados pertencentes a Kamehameha e matou vários de seus guerreiros. Seus corpos foram oferecidos em sacrifício a Kivalau, que os aceitou, um ato que Kamehameha considerou uma afronta imperdoável à sua honra. Essas provocações culminaram na Batalha de Mokuohai, um conflito brutal e decisivo. No calor da batalha, Kivalau foi derrubado por uma pedra de funda, aproveitando o momento. Um dos chefes feridos de Kamehameha cortou a garganta do rei com uma adaga feita de dentes de tubarão. Kamehameha reivindicou o manto real de penas do rei derrotado, um poderoso emblema de soberania, e assim declarou seu direito como legítimo governante do Havaí. Após a batalha, Kamehameha assumiu o controle das regiões norte e oeste da ilha. No entanto, o irmão do rei, Keawawa, sobreviveu à batalha e continuou a resistir. Por 8 longos anos, os 2 líderes travaram uma guerra implacável, sem que nenhum deles conseguisse uma vitória decisiva. Ainda assim, o favor dos deuses parecia inclinar-se para Kamehameha. No ano de 1790, Keawawa e seus guerreiros foram pegos na erupção repentina do vulcão Keleawa, onde a lava incandescente consumiu 2/3 de seu exército. Apesar da perda devastadora, ele continuou foragido, reconstruindo suas forças gradualmente. A chegada do Capitão Cook colocou o Havaí firmemente no mapa mundi, atraindo comerciantes e exploradores de terras distantes. Entre eles estavam Simon Metcalfe e seu filho Thomas, cada um comandando seu próprio navio. O navio de Simon, o Eleonora, foi o primeiro a chegar no inverno do ano de 1789 ou 1790. Ancorando na costa de Kohala. Lá ele foi recebido pelo alto-chefe Kamehameha e o comércio começou. Porém, as tensões logo cresceram. Embora os detalhes tenham se perdido na história, Simon mandou açoitar o chefe, um ato de humilhação e tortura que plantou as sementes da vingança. Simon seguiu para Maui e continuou negociando. Pouco tempo depois, um pequeno barco e um marinheiro chamado John Young, do Eleanora, desapareceram na costa de Maui. Suspeitando de roubo, Simon respondeu com força implacável. Ele navegou até a vila de Oluwalu e, sob o pretexto de comércio pacífico, atraiu os moradores para seu navio. Com suas canoas cercando a embarcação, ele deu a ordem para atirar. Uma devastadora rajada de tiros foi disparada a queima-roupa,
destruindo canoas e matando aproximadamente 100 homens, mulheres e crianças nativos havaianos no que ficou conhecido como o Massacre de Oluwalu. Sem saber dessa tragédia que se desenrolava, Thomas Metcalfe, filho de Simon, chegou à baía de Kauai. Sem saber, ele havia navegado diretamente para o perigo. Dias antes, seu pai havia açoitado o chefe da ilha, Kamehamoku, que jurou se vingar do próximo navio estrangeiro que cruzasse seu caminho. Esse navio agora era o Fair American. Em 16 de março do ano de 1790, com apenas 4 tripulantes e um capitão jovem e inexperiente, o navio foi facilmente dominado. Thomas e sua tripulação foram mortos, e apenas um homem, Isaac Davis, foi poupado, embora estivesse gravemente ferido. O chefe tomou posse da embarcação, de suas armas, munições e suprimentos, junto com o próprio Davis. Eventualmente, o navio capturado, junto com suas armas poderosas e o sobrevivente Isaac Davis, foram apresentados ao rei Kamehameha. John Young, que havia desaparecido do navio de Simon Metcalfe, e Isaac Davis mostraram-se inestimáveis para Kamehameha. Esses dois estrangeiros, poupados de conflitos, tornaram-se conselheiros e instrutores confiáveis. Eles ensinaram Kamehameha e seus guerreiros a arte de usar mosquetes e canhões, habilidades que mudariam para sempre a arte da guerra no Havaí. No ano de 1791, a longa rivalidade entre Kamehameha e Keawa atingiu seu clímax final e fatídico. Em seu último confronto decisivo, as forças de Kamehameha, agora equipadas com poder de fogo superior, rapidamente dominaram o exército de Keawa. O chefe derrotado foi capturado e, de acordo com o costume antigo, seu corpo foi oferecido em sacrifício aos deuses. Alguns relatos sugerem que, ciente de seu destino iminente, Keawa pode ter se mutilado na esperança de se desqualificar como uma vítima adequada para o sacrifício. No entanto, isso não adiantou. Ele acabou sendo abatido por tiros de mosquete, consolidando Kamehameha como o governante incontestável da ilha do Havaí. Um elemento fundamental na ascensão contínua de Kamehameha foi o apoio crucial do grande chefe Kayana e do capitão William Brown do esquadrão Butterworth. Por meio dessa aliança, Kamehameha teve acesso a um fornecimento constante de pólvora da China, além da fórmula para produzi-la ele mesmo. Essa vantagem garantiu sua supremacia militar e preparou o terreno para suas ambições maiores: unir todas as ilhas havaianas sob um único governo. Enquanto Kamehameha lutava para unificar sua ilha natal, outra figura poderosa havia surgido: o rei Kakekili, o formidável governante de Maui. Kakekili já havia conquistado a ilha de Oahu e era um guerreiro renomado e temido. Metade do seu corpo era tatuada da cabeça aos pés, uma homenagem marcante ao seu homônimo, o deus polinésio do trovão. Brutal em seus métodos e inflexível em poder, Kakekili era uma força a ser reconhecida, mas o sonho de Kamehameha de unir as ilhas permanecia inabalável. Com milhares de guerreiros sob seu comando e agora armamento superior, Kamehameha iniciou sua campanha contra Maui. Lá, ele enfrentou o exército do filho de Kakekili. Apesar da vantagem dos mosquetes e dos atiradores treinados, a batalha foi duramente disputada. Por 2 dias, o confronto continuou sem um vencedor claro. No terceiro dia, porém, a maré virou. 2 canhões, manuseados com maestria por John Young e Isaac Davis, causaram golpes devastadores nas fileiras inimigas. Sua precisão e poder de fogo destruíram a oposição, concedendo a Kamehameha uma vitória decisiva e esmagadora. O rei Kakekili, agora profundamente alarmado pelo crescente poder de Kamehameha, começou a se preparar para um confronto inevitável. Ambos os monarcas negociaram com mercadores estrangeiros, acumulando mosquetes,
canhões e pólvora em antecipação a uma grande guerra. Mas o destino interveio. Antes que Kakikili pudesse enfrentar Kamehameha no campo de batalha, ele morreu. Seu reino foi deixado dividido entre seus dois filhos, Kalinikopuli e Kaeokulani. Logo, uma guerra civil iria explodir. Kalinikopuli acabou matando seu irmão e tomou o controle do reino de seu pai. Mas o conflito o deixou enfraquecido e vulnerável. Percebendo sua oportunidade, Kamehameha atacou. No ano de 1795, ele lançou uma das expedições militares mais ambiciosas da história do Havaí, uma armada de 960 canoas de guerra, transportando mais de 10.000 guerreiros. Ele rapidamente conquistou Maui após uma vitória rápida e decisiva na Batalha de Kauela. Com o impulso ao seu favor, ele rapidamente voltou sua atenção para Oahu. Várias escaramuças intensas ocorreram enquanto as forças de Kamehameha empurravam o exército de Kalanikopul pela ilha. Eventualmente, os defensores foram forçados a recuar, marcando uma resistência final em alguns penhascos. Enquanto Kamehameha avançava, suas tropas sofreram intenso fogo de canhão. No entanto, tendo aprendido táticas de batalha ocidentais, em uma manobra ousada, ele enviou 2 divisões de elite de guerreiros para escalar os penhascos íngremes e flanquear a posição inimiga. Eles surpreenderam os artilheiros por trás, capturando os canhões e rompendo a linha defensiva. A batalha atingiu seu clímax brutal, enquanto as forças de Kamehameha, armadas tanto com lanças tradicionais havaianas quanto com armas de fogo ocidentais, cercaram o inimigo. O caos e o terror tomaram conta das tropas de Kalinikopuli. Encurralados e dominados, mais de 400 deles foram empurrados para fora da beira do penhasco. Kalinikopuli foi capturado e sacrificado mais tarde, e sua morte marcou o fim da resistência de Oahu. O sonho de Kamehameha virava realidade. As ilhas, antes divididas por gerações de rivalidade e guerra, estavam lentamente ficando sob o domínio de um único rei. Apenas uma ilha agora permanecia fora do alcance de Kamehameha, Kauai, a peça final do quebra-cabeça da unificação. Nos 15 anos seguintes, ele tentaria dominá-la. Sua primeira tentativa terminou em desastre quando uma tempestade violenta varreu o mar, destruindo grande parte de sua frota. Sem se deixar abater, ele começou os preparativos para uma segunda campanha. Mas antes que pudesse ser lançada, um surto mortal de cólera devastou suas terras, ceifando a vida de muitos guerreiros. O próprio Kamehameha contraiu a doença, mas contra todas as probabilidades ele sobreviveu. Então, no ano de 1810, uma resolução inesperada surgiu. Kamal Ali'i, o rei de Kauai, reconhecendo o imenso poder e influência que Kamehameha agora possuía, escolheu a diplomacia em vez do derramamento de sangue. Ele ofereceu sua lealdade, comprometendo-se como vassalo de Kamehameha em prol de uma paz duradoura, e assim a conquista final de Kamehameha não foi alcançada pela força, mas sim pela sabedoria e negociação. Com a submissão pacífica de Kauai, a profecia foi cumprida. As ilhas havaianas foram finalmente unificadas sob um único soberano. Kamehameha, o Grande, forjou um reino através da guerra, estratégia e visão, deixando um legado que moldaria o futuro do Havaí por gerações. Kamehameha era um guerreiro, estadista formidável e governante profundamente espiritual. O explorador britânico George Vancouver observou que Kamehameha adorava fielmente seus deuses ancestrais e imagens sagradas de madeira. Embora inicialmente tenha demonstrado interesse em trazer o cristianismo para o Havaí, Kamehameha acabou recusando a oferta de missionários da Grã-Bretanha. Ele disse a Vancouver que os deuses que adorava eram seus deuses, dotados de mana, o poder espiritual divino através do qual ele havia se tornado o líder supremo das ilhas. Comovido pela devoção inabalável do rei,
Vancouver optou por não tentar introduzir o cristianismo nas ilhas durante seu reinado. Como soberano, Kamehameha habilmente mesclou a governança tradicional havaiana com algumas influências europeias selecionadas. Ele manteve as bases do sistema de nobreza nativo, enquanto integrava aspectos da estrutura militar e política ocidental. Seu governo foi marcado pela estabilidade, força diplomática e um esforço deliberado para manter a soberania do Havaí diante de uma presença estrangeira crescente. Seguindo os costumes de sua época, Kamehameha teve inúmeras esposas. As estimativas vão de 21 a 30. Relatos históricos também sugerem que ele teve cerca de 35 filhos. Kamehameha faleceu em 8 de maio ou 14 de maio do ano de 1819. De acordo com a antiga tradição havaiana, seu corpo foi escondido por seus companheiros mais confiáveis. O mana, a força vital sagrada do grande chefe, acreditava-se que permanecia em sua forma física, mesmo após a morte. Para proteger esse poder divino, seu local de descanso final foi mantido em segredo. Até hoje, o local de sepultamento de Kamehameha, o Grande, permanece desconhecido, envolto em mistério, como convém a um rei cuja vida foi moldada por profecias, poder e lenda. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Agradecimento especial a John Sides. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana no Perfis Históricos.